Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. E desejamos uma boa tarde na presença de Deus e na companhia da Rede Brasil. Estamos começando mais um programa Intercessão. Obrigado por sua audiência, onde você estiver nos assistindo através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, os perfis Rede Brasil Oficial e EDP Oficial ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Convido você, junto com sua família, para lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra em Isaías, capítulo 61, versículo 1, 2 e o versículo 4. Se você não dispõe de uma Bíblia, estará aparecendo aí na sua tela os versículos e você pode nos acompanhar lendo a Palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, nos diz: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Versículo 4 nos diz: Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. No programa de hoje contamos com a presença dos nossos convidados, o pastor Simval Rodrigues e a irmã Damiana Santos, a sua esposa, e para nós é uma grande alegria. Pode ser, pastor? Paz do Senhor, pastor Jefferson, paz do Senhor a todos aqueles que acompanham a Rede Brasil de Comunicação. Queremos agradecer a Deus por essa honrosa oportunidade de participar desse programa tão especial que faz parte dessa linda grade da programação da Rede Brasil. Queremos aproveitar também para agradecer o nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que é o grande idealizador desse lindo trabalho que tem sido um marco para a nossa vida, para a vida de toda a igreja e, por que não dizer, de toda a sociedade, Queremos aproveitar também, mandar uma saudação aí especial aos nossos queridos irmãos que cooperam ali na filial em Nossa Senhora do Ó, onde estamos ajudando o nosso pastor presidente, e o nosso desejo é que Deus continue abençoando e que esse momento nosso seja de bênção para você que está nos acompanhando. Maravilha, O pastor Simval, ele coopera com o nosso pastor presidente ali na filial em Nossa Senhora do Ó, distrito de Ipujuca. É uma alegria tê-lo conosco também. A sua esposa, a irmã Damiana, também está dando a honra de estar conosco. Pode ser, irmã Damiana. Pode ser, o pastor Jefferson. Também estou feliz por esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui para juntos adorarmos e glorificar o seu santo nome. Maravilha, Graças a Deus. Então, antes de nós começarmos a nossa palestra, nós vamos começar orando, pedindo a bênção de Deus em prol deste programa e também dos irmãos que estão conosco. Se você também puder nos acompanhar nesta oração, nós vamos pedir ao pastor Simval para estar orando ao Senhor. Amém. Então oremos. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, adentramos na Tua presença, Senhor, te dando graça pela oportunidade de te servir. Neste momento, ó Deus, te rogando em prol de todos aqueles que nos acompanham, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de Teus filhos e és poderoso para fazer tudo e além do que pedimos ou pensamos. Pai querido, usa-nos, Senhor, pela Tua misericórdia, por amor à Tua igreja. Dirige-nos em tudo e que tudo concorra para a Tua glória e para o Teu louvor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Neste momento, você já pode compartilhar o nosso portal iedpeplay.org.br, as nossas redes sociais e também pelo YouTube, Rede Brasil Oficial e EDP Oficial. Mande para seus amigos, familiares, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, para que eles possam também ser enriquecidos com o assunto que estaremos conversando nesta tarde. Certamente Deus tem uma palavra especial para nós e cremos que ao término desse programa nós vamos sair daqui muito enriquecido
com o que vamos receber da parte de Deus. Então, no programa de hoje, estaremos falando sobre o seguinte tema: o intercessor enfrentando o silêncio de Deus. Pesado, né? Mas vamos conversar sobre este tema tão importante, porque durante toda a programação que nós temos aqui participado juntos, nós temos sempre falado sobre o intercessor buscando a Deus e as respostas de Deus. Hoje, nós vamos falar sobre este assunto tão importante que é o intercessor enfrentando o silêncio de Deus. Gostaríamos de iniciar essa temática perguntando ao pastor Simval: existe razão para Deus ficar em silêncio? Como se manifesta esse silêncio na vida do intercessor, pastor? Muito bem, queremos aproveitar e já parabenizar, pelo lindo tema profundo, mas também rico e atual para todos nós, O intercessor é aquele que intercede a Deus pelas suas causas ou causa de outros, E servimos a uma igreja onde ensinamos a importância da oração, de interceder, e sei que estamos falando realmente para um grupo muito grande de pessoas que exercem esse ministério da intercessão, tanto por suas causas como pela causa de outros. E quando se fala de silêncio de Deus, poderíamos resumir que é um dos momentos mais difíceis de ser enfrentado por alguém que intercede, que ora. E é possível sim, há momentos que Deus ele resolve fazer silêncio. Isso é bíblico, a gente tem vários personagens bíblicos que enfrentaram, a gente vamos estar comentando sobre esses personagens, e esse silêncio de Deus ele é enfrentado de uma forma difícil por quem está vivendo, precisa de uma resposta de Deus e não tem essa resposta, é realmente um desafio muito grande. Mas tem uma finalidade, Deus ele fica em silêncio por algumas finalidades, a Bíblia mostra tanto que Deus fica em silêncio e mostra os objetivos desse silêncio de Deus. Por exemplo, um dos motivos do silêncio de Deus, muitas vezes nas nossas orações, é provar a nossa fé. E isso porque, diz a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, o verso 7, fala sobre a nossa fé, dizendo: para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Observemos que a nossa fé ela é provada, e uma das formas que Deus usa para provar a nossa fé é justamente quando o intercessor ele clama a Deus e Deus faz silêncio. Então, nesse momento, Deus está provando a nossa fé, porque, como diz aqui o texto, a nossa fé ela é mais preciosa do que ouro. E o ouro, mesmo sendo de valor inferior, como Pedro diz aqui, ele é provado pelo fogo. Então, muito mais ainda a nossa fé. Então, um dos motivos pelos quais Deus faz silêncio é para provar a nossa fé e outras vezes para mostrar também a sua soberania. É importante lembrar você que nos acompanha de que servimos a um Deus que é soberano. E como ele é um Deus soberano, ele não está obrigado a nos responder. Ele responde como ele quer, do jeito que ele quer. Por exemplo, em Isaías 43:13, ele diz que ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Só esperando eu, quem vai impedir? Então, Deus faz silêncio para provar a nossa fé, Deus faz silêncio para mostrar a sua soberania e também para revelar que os pensamentos deles, os projetos deles são maiores do que os nossos. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito de Deus. E o intercessor, quando ele enfrenta esse silêncio, não é fácil. Não é fácil você querer uma resposta. Se já não é fácil você querer uma resposta de alguém e não ter, imagine você buscar a Deus, interceder, clamar e não ter uma resposta de Deus, Deus fazer silêncio. Então isso gera no intercessor uma inquietação, A parte humana, o ser humano tem uma tendência de ficar inquieto, até porque vivemos a época do imediatismo, Tudo, a gente quer tudo de imediato. Então quando você vai para Deus não é de imediato, Deus ele faz silêncio para mostrar que é do jeito dele. E até porque Deus é soberano, Soberania de Deus, o senhor falou uma coisa muito interessante, e o intercessor ele tem que estar atento porque ele está lidando com um Deus que é soberano. É verdade que a inquietação faz parte do ser humano, porque nós somos limitados. A gente não tem ideia do que está na próxima curva. Deus é quem sabe o que está na próxima curva. A gente apenas
vai lendo um livro página por página. Isso. Deus conhece o fim da história. E a gente fica inquieto. E essa inquietação, ela pode prejudicar o relacionamento do intercessor com Deus, não é, irmã Damiana? Isso. Né? A mulher cananeia, ela passou por esse momento tão difícil. Está lá em Mateus capítulo 15, e o versículo 23, 22, diz que ela é uma mulher cananeia, que saiu da sua cidade, foi em busca de uma resposta de Deus, de um milagre para a sua filha que estava em casa, endemoniada, e ela ficou clamando, e Jesus se fez silêncio, E os discípulos até se incomodaram, Disse, despede, mandou despedir ela que estava gritando, falando, mas ela insistiu, ela foi perseverante, porque ela queria receber a sua vitória naquele dia, E não foi fácil para ela, Não foi Porque fácil. quando você vai a Deus, você está indo a Deus, alguém que pode resolver, que tem o poder para solucionar o seu problema, mas aí, de repente, Jesus fica em silêncio. Que situação difícil. Ficou em silêncio, Depois ele respondeu não para ela, Mas mesmo assim ela adorou, Glória a Deus, então é Verdade, importante. irmã. Jesus respondeu não é bom, é interessante. Não é bom pegar o pão dos filhos e tá, Eu não tinha analisado ainda, pastor Sival, a senhora falou uma coisa interessante. O Senhor respondeu não para ela. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aquela mulher enfrentou as duas situações mais difíceis para um crente, O silêncio e o não de Deus. E o não de Deus. Agora, o impressionante é o que ela faz, a reação dela depois de receber o silêncio e receber o não de Deus. É porque receber o silêncio já incomoda. Isso. E o não aí é para deixar o camarada acabado. Com certeza. E é maravilhoso quando, depois de tudo isso, aí a Bíblia diz, e então ela se prostrou e adorou. Agora imagine alguém receber o silêncio, depois receber um não. Glória a Deus. E começar a adorar, mesmo num momento como esse. Eu gosto muito dessa passagem e eu fico imaginando como é que não ficou o inferno, a confusão que não ficou no inferno numa hora dessa. Porque todo mundo, o diabo, pensava que ela ia blasfemar, que ele ia sair murmurando. Cadê o Jesus do amor, Jesus da misericórdia, que dizem por aí, cadê? Fez silêncio, não atentou, agora disse não, e cadê? Mas agora ela vai adorar. E adorar é o quê? Engrandecer, dizer que Jesus é bom, eu lhe amo, tu é glorioso. Como é que não ficou o inferno numa situação dessa? Alguém que tinha tudo para sair murmurando está adorando. Interessante, irmã, porque a senhora levantou a questão interessante da mulher cananeia, porque a mulher cananeia, assim, ela até então ela não tinha tido nenhuma experiência com Deus. Isso. Ela foi o primeiro contato que ela teve com Deus, e no primeiro contato que ela teve com Deus, ela se deparou com o silêncio. E Certamente depois ela tinha ouvido falar, Jesus tinha feito um milagre, o que ele fazia, ela foi em busca do milagre para sua filha, E aí, além de receber um silêncio, ela recebeu um não. Isso. Seria até interessante mais tarde a gente falar sobre um programa de intercessão, sobre o intercessor enfrentando o não de Deus. Isso. Mas Deus já abriu uma porta aqui para falar com a gente. Mas a gente percebe aqui que essa mulher deixou uma grande lição para nós, porque ela não conhecia Deus como nós o conhecemos. Isso. E ela não se deixou vencer pelo silêncio. E também não paralisou por causa do não. Pelo contrário, parece que ela recobrou ânimo e chegou mais perto. E como o senhor disse, adorou. Ela deixou uma grande lição para nós, Isso. Com certeza. Isso é Deus falando, aproveitamos para dirigir a você que está nos acompanhando, que diante do silêncio de Deus, ou às vezes até de um não de Deus, não desista, mas adore, não murmure, mas exalte. O Deus que está fazendo silêncio, o Deus que até lhe disse não, é porque Ele ama, é porque tem algo maior para você. O que Deus está dizendo não para você hoje é porque é pequeno o que você está pedindo e aquilo que Deus quer lhe dar é maior. Que coisa maravilhosa, não é? Irmã Damiana, a Bíblia define Davi como um homem conforme o coração de Deus. Mas em uma de suas orações ele disse, não emudeças para comigo. A gente vê isso no Salmo 28, versículo 1. Isso quer dizer que Davi contava com a possibilidade do silêncio de Deus. Se esse silêncio chegar, como devemos enfrentá-lo? Bem, Davi era um homem temente a Deus, Davi era um homem que tinha experiência com Deus, desde a sua juventude, Deus tinha dado vitória a Davi, sobre o leão, sobre o urso, Davi louvava a Deus constantemente e ele tinha experiência,
E ele orou, né, a Deus pedindo, e por um tempo Deus certamente ficou em silêncio para com ele, né? E na nossa vida também acontece às vezes, né? A gente tem experiência com Deus, né? A gente já viu Deus fazer, Deus falou com a gente várias vezes, mas tem um momento que Deus se faz silêncio, né? Para justamente provar a nossa fé, né? Para ver até onde a gente vai, né? Se a nossa fé ela vai, né, nos superar na nossa vida, né? Como fez na vida da mulher cananeia também, né? Que a fé dela foi suficiente, né? Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, né? Jesus ali, ele viu aquela mulher uma fé tão grande que ele não encontrou nos seus discípulos, né? E Davi também enfrentou esse silêncio de Deus. Ele conhecia a Deus, mas Deus se fez silêncio para provar a fé de Davi, né? E para ver se Davi confiava nele, né? Então que possamos confiar no Senhor, independente do silêncio de Deus, do não de Deus, como já foi falado aqui nesta tarde, né? O Senhor ele está pronto para nos responder, amém? Ele nos responde sim, não e espere, né? Que é quando ele fica em silêncio. Amém. É interessante, a senhora falou uma coisa interessante, que Davi, ele acostumou-se em ver Deus respondendo às suas orações, né? É como que ele se acostumou, né? Porque ele, na batalha contra o gigante, ele venceu. E outras guerras, até Davi, a gente percebe um momento na vida de Davi, que quando ele ia para a guerra, ele ia consultar o sacerdote, lá no sacerdote. Ele tinha Estou lembrado do nome do sacerdote, ele tinha sempre o costume de consultar, né? Ele ia sempre consultar o sacerdote, e o sacerdote, através do Urim do Tumim, não sei. O profeta Natan também era muito consultado nesse momento. Exatamente, né? Então ele ia buscar a Deus sempre. A gente vê isso que quando Saul chegou lá na casa lá no sacerdote, que disse que Davi esteve lá, e ele disse assim: ó, Davi sempre vem aqui. Sempre que Davi vai para a guerra, ele passa por aqui para consultar a Deus se pode ir à guerra ou não. E é interessante que Davi perguntava: posso ir? Aí Deus dizia: vá. Posso ir? Não. Quer dizer, era um homem que estava sempre em sintonia com Deus. De repente, pastor, enfrentar um silêncio de Deus para dizer até quando certeza. Davi nos dá uma certa lição, né? Aprendemos isso. Ele enfrenta esse silêncio de Deus, porém não se desespera, né? Fica preocupado. Isso mostra que Davi ele sabia que podia enfrentar o silêncio de Deus. Ele já orava dizendo: Senhor, não se mudeça, Senhor, não fique calado, Senhor. Ou seja, ele estava consciente de que poderia sim enfrentar o silêncio de Deus. Isso é importante, todos nós termos consciência de que Deus não está obrigado sempre a responder ou com sim ou com não. Há momento que ele pode sim ficar calado. Davi deixa esse legado, ele está ciente, consciente, né, de que poderia, não queria, ninguém quer receber o silêncio de Deus, né, a gente quer uma resposta, mas precisamos estar ciente que pode sim, Deus pode sim ficar calado. Não podemos nos decepcionar, aproveitamos para trazer aqui, ressaltar, né, bem isso para você que nos acompanha, não podemos nos acostumar nesse mundo de imediatismo de que Deus tem que responder, ou até entrar por caminhos de heresias, como existe por aí afora, em que as pessoas colocam como que Deus contra a parede. Não, Deus tem que responder, Deus tem que fazer. Não é assim. A gente tem que clamar a Deus ciente que Ele pode sim responder, mas Ele pode sim ficar em silêncio. Davi orava e dizia: Senhor, não emudeça, Senhor, não fique em silêncio. Mas ele sabia que Deus poderia ficar em silêncio. Embora Deus já tivesse respondido a ele várias vezes com sim, com não, mas Davi tinha experiência e sabia que poderia sim Deus ficar em silêncio. Então não se escandalize, não se preocupe, não desanime, né? Não se desespere se em algum momento Deus ficar em silêncio na sua vida. É interessante, né? Que isso revela, pastor, uma certa maturidade na vida do intercessor, não é? O intercessor, ele precisa ter uma certa maturidade. Você vê que Davi, ele contava com isso, né? Isso, já estava ciente que podia acontecer. Né? Ele contava com o silêncio de Deus, porque, como já foi dito aqui, Deus é soberano. E quem está tratando com Deus deve ir com esse pensamento que Deus é soberano. Que, por sinal, este assunto será assunto de um outro tema que vamos estar comentando aqui sobre o intercessor e os atributos de Deus. Aguarde, porque nós vamos estar trabalhando sobre esse assunto tão importante. Como é importante o intercessor conhecer os atributos divinos, porque vai ajudá-lo no momento da intercessão. E a gente percebe aí que Davi, ele, apesar de ter sempre um Deus que estava sempre dizendo, como foi dito aqui pelo pastor Simval, sim e não,
Teve um momento mas ele sabia que Deus poderia se calar diante de determinada situação. Ele tinha a maturidade para saber disso. E é importante que o intercessor ele tenha a maturidade porque ele está tratando com um Deus que é soberano. Ele não está tratando com um gênio, o gênio da lâmpada de Aladim, como tem nas ficções aí, nas comédias, não esqueci agora a palavra. Na mídia social no geral, como também nos filmes de Hollywood. Dos filmes de Hollywood, né? Tem o gênio da lâmpada de Aladim, que qualquer hora que o camarada esfrega a lâmpada, o gênio aparece. É um Deus manipulado, né? É um Deus manipulado. Nós não temos um gênio que vem assim, meu amor, o que é que você quer que eu faça toda hora? Não, nós estamos tratando com um Deus sério, com um Deus que é soberano e que a vontade dele prevalece sobre a nossa vontade. E é interessante que nós estamos tratando com um Deus onisciente, É verdade. Um Deus onisciente que conhece o amanhã. Ele vê o que eu não vejo. Ele vê o que você não vê. Então, é importante que o intercessor aí entenda que ele pode sim, deparar-se com o silêncio de Deus. Davi, já precavendo-se disso, ele diz, Senhor, não emudeça, né? Atenta para a minha oração. Quando você tem conhecimento de algo que pode acontecer, então você já se prepara, até o seu psicológico já se prepara antecipadamente, né, prematuramente, para o que pode acontecer. Isso maturidade para um intercessor é fundamental para enfrentar isso, porque se ele não tiver maturidade para isso, ele vai o quê? Vai se desesperar, vai ficar inquieto, vai se perturbar excessivamente. Agora, quando ele tem maturidade, ele já vai orar ciente. Deus pode responder hoje, pode responder amanhã, né? Pode dizer sim, pode dizer não. Isso, maturidade para o intercessor é algo fundamental nesses casos. Que coisa maravilhosa, né? Graças a Deus. Veja que coisa interessante, o intercessor enfrentando o silêncio de Deus. É você que chegou agora, você que ligou agora a televisão ou entrou agora em contato conosco, nós estamos falando sobre esse tema tão importante, o intercessor enfrentando o silêncio de Deus. E nós sabemos que ao longo da trajetória das Escrituras Sagradas, da história bíblica, nós vemos muitos homens de Deus que enfrentaram o silêncio. Acabamos de ver agora um exemplo na vida de Davi, também falamos um pouco também sobre a mulher cananeia, mas nós temos ainda um outro intercessor que ele enfrentou o silêncio de Deus e é algo que realmente deixou para nós grandes lições, né? A palavra de Deus, ela nos revela que o profeta Abacuque, ele se sentiu injustiçado com as situações de sua época. Esse sentimento o levou a uma situação de angústia. Por isso ele exclamou dizendo, até quando clamarei e tu não me ouvirás? A gente vê no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Pastor Simval, será que é pecado questionar Deus quando ele está em silêncio? Ou isso é um sinal de rebelião? Muito bem. Esse relato do profeta Abacuque é muito importante, eu aconselho você a ler, você que está nos acompanhando a história, né, do profeta Abacuque, um livro pequeno que traz muitas lições, ensinamentos para a nossa vida e que fala bastante justamente desse questionamento para com Deus. O profeta Abacuque, o seu livro é um tanto diferente de outros livros, porque é um questionamento. O livro dele é mais uma oração e um jogo de questionamento de Abacuque para com Deus, né? Ele questiona a princípio porque ele via o povo em pecado e Deus não agia em juízo, ele não via a justiça, né? O senso de justiça humano. Ele queria que Deus agisse de imediato, ele questiona. Depois Deus resolve responder no capítulo 2. Deus resolve responder e diz que irá trazer os babilônicos, o Império Babilônico, para usá-lo como instrumento para castigar o povo judeu. E agora ele retorna mais uma vez a questionar, porque não entendia, como que Deus iria usar uma nação mais ímpia do que o povo judeu para castigar os judeus. Ou seja, como é que vai usar alguém pior do que o meu povo para castigar meu povo? Né? Então ele questiona Deus, é levado a questionar a Deus por essas situações. Aí vem essa pergunta muito... Quer dizer que ele questiona o silêncio. Isso. E depois questiona a resposta. Questiona a resposta. Então aí nós vamos lá para Isaías 55, quando diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Então é por isso que nós não compreendemos tanto o silêncio como às vezes as próprias respostas de Deus. Né? Então questionar a Deus não é um pecado, né? Não é um símbolo de rebelião. Questionar a Deus faz parte da nossa natureza humana por querer uma resposta. E a Bíblia mostra, né, Jesus ensinando lá em Lucas 18, ele ensina sobre orar sem cessar, né? Perseverar, orar. Ele cita algumas parábolas sobre o dever de orar sempre e nunca desvanecer. Ou seja, mesmo enfrentando o silêncio de Deus, precisamos continuar orando. Eu acho interessante a história de Daniel, a qual aconselho você, amigo, irmão, a ler. É muito linda a história, todo o livro do profeta Daniel,
mas capítulo 9, capítulo 10, fala aquele período de oração de Daniel, de 21 dias, né? Em que ele orou. E por que Daniel orou 21 dias? Porque foram 21 dias de silêncio. Se Deus tivesse respondido a Daniel no primeiro dia, ele não tinha orado 2, 3 ou 21 dias. Né? Portanto, também lembrar, algumas pessoas pegam esse texto, essa passagem, e aí fazem as campanhas de 21 dias, como se para Deus responder ou para Deus quebrar o silêncio são necessários 21 dias ou 7 dias. Não, não é que tenha que ser 7 ou que tenha que ser 21. O que a Bíblia está nos ensinando, essa experiência de Daniel está nos ensinando, é que, em resumo, enquanto o céu não bradar, precisamos continuar clamando. Isso. Né? Não importa se é 7, se é 14, se é 21. Agora, o importante é até o céu bradar, perseverar em oração. Quer dizer que se Deus não responde a Daniel, onde ele estava orando. Estava orando, né? Então, a oração de Daniel foram 21 dias de silêncio, até o céu bradar. O apóstolo Paulo, né, ele orou 3 vezes, né? Sim. Na primeira Deus não respondeu, na segunda também não, mas na terceira vez Deus disse, a minha graça te basta, né? E Paulo parou de pedir, né, por aquilo que ele estava insistindo com Deus, que era a tirada do espinho na sua carne, né? É interessante, irmã, aquele silêncio de Paulo, né? Porque era algo que estava incomodando ele. Isso. Talvez você que está em casa participando conosco aqui desse programa, na verdade é um culto no seu lar, como eu já disse. Às vezes eu encontro irmãos na rua, pastor Simval, e os irmãos dizem assim, pastor, o culto de intercessão, o programa de intercessão é um culto no lar, no meu lar. Que benção, né? Amém, né? Graças a Deus mais por um isso, culto, né? né? Mais um culto no lar, né? Onde Deus ele vai nos ensinando, vai nos ajudando através da conversa aqui bíblica, né? E a gente vai vendo essa bênção dele, vai falando conosco. É muito bonita a forma que Deus usa para falar com quem ele precisa, né? E a irmã falando aí sobre o apóstolo Paulo, ele realmente orou a Deus e nada, né? Intercedeu, ninguém sabe quanto tempo. Ele aguardou a resposta, mas a resposta chegou. E aí veio, mais uma vez, voltando lá para a mulher cananeia, né? Paulo enfrenta a mesma coisa, o não. Né? Ele enfrentou o não. O não também. Moisés também enfrentou o não de Deus, né? O não de Deus. Moisés insistiu para entrar na terra e Deus disse, não me fale mais nesse negócio, né? Que negócio difícil, né? Isso. Imagina Receber o não de Deus. Você orar três vezes, né? E essa oração de Paulo não é oração, creio que não foi oraçãozinha de 5 minutos. Jesus, tira o espinho da minha carne. Né? Quem sabe era vigílias inteiras, né? Orando em prol disso. Por 3 vezes. E quando chega a resposta, veja que coisa linda. Deus fez silêncio, né? Ele sofrendo com o silêncio. Quando chega a resposta, não. Às vezes a dor do silêncio é menor do que a da resposta. Agora é interessante que o não de Deus para Paulo ali, Deus disse não, mas Deus compensou. Isso. Compensou não, né? Deus abençoa com sim, Deus abençoa com silêncio e Deus abençoa com não. Como a Bíblia diz, tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Se o sim dele, o não dele, o espere dele, é bom. A gente pode até não entender o princípio, mas depois, como Jesus disse a Pedro, entenderá depois. E Deus compensa o não de Paulo com a graça, né? Isso. A minha graça te basta. Seria interessante, irmão, o intercessor que está enfrentando o silêncio de Deus, pedir a Deus, Senhor, me dá graça. Isso, com certeza. Né? Porque a graça de Deus nos faz, né, vencer os obstáculos da vida. Né? Se não fosse a graça de Deus, com certeza, né, já teríamos sucumbido, né? Não existiríamos mais. Porque é a graça de Deus que nos faz caminhar cada dia, a graça e a misericórdia de Deus, né? Às vezes a gente pede a Deus, Deus me ajude nisso, me ajude a fazer isso, né? E não pede a graça de Deus, né? Porque a gente pedindo a graça de Deus, o Senhor ele vai nos ajudar a vencer esses obstáculos, como ele fez na vida de Paulo. Ele não tirou o espinho, mas ele deu graça para Paulo superar aquela dificuldade, né? Muito bem, falando aí, eu me lembrei de Lamentações 3:22, que diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Né? O verso 23 diz, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A pessoa, a cada manhã, se renova a misericórdia, a graça de Deus sobre a nossa vida, justamente para enfrentar momentos como esses
que é o silêncio de Deus ou o não de Deus. Ou não de Deus. E a gente percebe aí que Abacuque realmente, ele ficou, o juízo de Abacuque ficou doendo, né? Porque ele estava vendo tanta injustiça acontecendo, tanta injustiça, e Deus não tomava nenhuma providência. E tantas orações que tinham sido mandadas para os céus, e Deus calado. É o que nós, por exemplo, essa situação de Abacuque, é algo que nós, né, intercessores, vivemos hoje diante do que nós vimos, né? O que Abacuque viu naqueles dias e o que nós vimos hoje na humanidade, infelizmente, distante de Deus, o pecado, a promiscuidade. E às vezes a gente fica olhando para algumas situações, mas até quando Deus vai suportar isso, né? Pessoas zombando de Deus, até quando? Mas, enfim, outra, é muito bom o tema que o senhor colocou, que será abordado em outro momento, né? Esses atributos de Deus, que aí vem o que? A longanimidade de Deus, né? Às vezes, no nosso senso de justiça humana, a gente quer que Deus haja agora, por providência e resolva, né? Mas aí vem a longanimidade de Deus, o tempo de Deus. A Bíblia fala do cálice da ira de Deus encher, né? Como se tem um tempo determinado até chegar ao limite de Deus, né? Tudo isso nós aprendemos nessa questão também do silêncio. O silêncio de Deus, ele tem um tempo, né? Tem um tempo. Às vezes Deus faz silêncio até um certo tempo para a nossa maturidade, para o nosso crescimento espiritual, para o aumento da nossa fé, para que aprendemos a ter mais paciência, para que aprendemos a conhecer mais a Ele. Aí quando chega o tempo de Deus, aí Ele resolve romper aquele silêncio e bradar. Glória a Deus, né? Que coisa interessante. Esse assunto é um assunto muito importante, porque muitos crentes e até pessoas não crentes, não é, questionam às vezes o silêncio de Deus como Deus estando indiferente às situações que estão acontecendo. O senhor falou um assunto interessante, e muitas vezes o nosso senso de justiça requer uma ação imediata. Só que a gente não vê como vê o homem. Deus não vê como vê o homem, digo, né? Deus não vê como vê o homem. Nós olhamos apenas a aparência. Deus olha para o coração. Deus olha para o interior. Deus tem planos. Deus tem propósitos. Ele vê só um instante para não ver as consequências, né? Deus vê lá na frente, né? Exatamente. Às vezes algo que para nós hoje é a solução, Deus vai lá na frente, que aquilo vai ser um desastre lá na frente. A gente vê, não, Deus fizer isso, seria eliminado o mal aqui. Deixa que na presciência de Deus, ele vê que aquilo criaria um mal maior lá na frente, né? Ou seja, Deus está vendo lá na frente. Nós louvamos a Deus porque Deus, ele não responde logo assim como a gente imagina. Eu me lembro, agora, pastor, eu me lembrei de uma experiência que eu vivi quando jovem, que eu queria uma ação de Deus imediata diante de uma situação que eu estava enfrentando. E eu disse a Deus: Senhor, por que o Senhor não responde logo e não me tira dessa situação e não cumpre logo as tuas promessas na minha vida? Porque Deus havia me feito promessa, mas eu estava num deserto que parecia que não tinha fim, não via. O deserto era tão grande que nem miragem eu via. Quando você ainda vê uma miragem, né, você ainda corre atrás, se anima, nasce uma esperança, mas nem miragem, isso é uma situação difícil. E eu questionei Deus, questionar, mas Senhor, por que o Senhor não me tira logo dessa situação? Por que o Senhor não cumpre logo? Por que o Senhor não resolve logo? E eu creio que Deus, naquela hora, ele fez um ar de riso e ficou calado mais ainda, parece que demorou mais ainda. E o tempo passou, e o tempo passou. E depois, quando o Senhor resolveu responder, que eu estava agora diante da promessa cumprida, diante da situação, que me vieram os problemas para serem resolvidos, aí eu me lembrei da minha oração lá atrás. Aí eu caí de joelho e disse ao Senhor: Senhor, me perdoa. E eu quero te agradecer porque o Senhor não me respondeu logo naquela época. Porque se o Senhor tivesse respondido naquela época, eu não ia ter material suficiente. Não ia ter estrada para resolver essa situação. Eu não ia ter maturidade, não ia ter estrada para resolver esse problema. Então, era necessário que Deus ficasse em silêncio comigo naquela época, porque eu precisava adquirir maturidade, experiência, né? Para poder, quando eu estivesse no lugar onde Ele queria que eu estivesse, eu saber como resolver os problemas que a função exercia que eu resolvesse. É muito bonito esse trabalhar de Deus na vida de quem tem uma chamada, né? Desenvolve uma chamada para serviço de Deus, ou Deus tem um plano em algo específico.
é uma das características do tratamento, né, de Deus com essa pessoa, é justamente esse silêncio, né? Todos nós temos essa experiência de vivermos em alguns momentos da nossa vida, clamarmos a Deus por algo que sentimos ou queremos uma resposta e Deus fazer silêncio. Uma das coisas que eu aprendi ao longo dessa caminhada, tanto de experiências reais vividas, como pelos princípios bíblicos, histórias, relatos bíblicos, de personagens bíblicos que viveram situações semelhantes, é que muitas das vezes Deus faz silêncio até para nos poupar, né? Tem coisas que se Deus disser, né, que é como vai ser, a gente não acredita, a gente se assusta, a gente desiste, a gente tem medo. Então, tem coisas que Deus faz silêncio para nos poupar de sofrimento antecipado, né? de ansiedade antecipada. Então, faz parte do trabalhar de Deus. O silêncio é Deus trabalhando, né, nos bastidores, diríamos assim, né? Para que um programa desse, por exemplo, venha acontecer, tem uns bastidores. Então, para que Deus venha a fazer o que Ele tem a desenvolver na nossa vida, tem os bastidores que muitas das vezes Deus prefere fazer silêncio. Já pensou quantas das vezes José não clamou a Deus lá no mercado de escravo, na casa de Potifar, lá no calabouço, né? Cadê as promessas? E aqueles sonhos, e aquelas visões, e cadê? E quantas vezes? Foram 13 anos, né? Quantas vezes ele não indagou? E Deus fez silêncio para José, né? Porque Deus queria poupar José. E assim acontece na vida de todos aqueles que têm uma chamada de Deus, né? Deus, às vezes, muitas das vezes, ele faz silêncio para nos poupar de uma série de sofrimentos ou de uma ansiedade demasiada de como vai ser ou daquilo que ele vai fazer nas nossas vidas. Interessante, o senhor falou para nos poupar e ao mesmo tempo, nos amadurecer. Isso, né? isso. E eu me lembrei aqui que o apóstolo São Paulo, ele escrevendo quando o Lucas, né, no livro de Atos, no capítulo 20, o apóstolo São Paulo, ele dizendo para os irmãos aqui no capítulo, quando ele se despede, né, dos anciãos de Éfeso, né, ele no capítulo 20, versículo 17 em diante, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que seja útil, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente nas casas, testificando tanto aos judeus como a gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz assim, aí ele diz aqui no versículo seguinte, no versículo 22, e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho minha vida preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Diz assim, como que de cidade em cidade o Espírito vai me revelando, quer dizer, pouco a pouco. Pouco a pouco. Né? Deus vai permitindo pouco a pouco. Você já pensou se Deus dissesse tudo para a gente antes? A gente não ia ter como suportar, né? Com certeza, né? É algo tremendo. Já pensou, por exemplo, já pensou se Deus tivesse me dito que um dia eu estaria aqui, né? Com o show na Rede Brasil, né? Falando para você, meu amigo, com certeza eu, como jovem do interior lá, do Alto Sertão, né? Da roça, com certeza teria, quem sabe, até fugido com temor, né? Aí Deus fez silêncio em muitas indagações, como jovem, indagava ao Senhor sobre a grandeza daquilo que sentia que Deus tinha e não via nenhuma perspectiva humana para o cumprimento, e Deus fez silêncio. Eu lembro de momentos em que, clamando a Deus, como jovem com 20 anos de idade, querendo uma resposta de Deus para o que estava acontecendo, para o que estava se desenrolando, e eu sem entender nada, eu lembro de uma vez que o céu bradou, né, no seu tempo, e simplesmente disse: o que eu faço contigo hoje, tu não entende, mas tu vai entender depois. Então, às vezes Deus quebra o silêncio apenas para nos dizer: está tudo no controle, tenha paciência, vai dar certo. Irmã Damiana, um dos grandes exemplos nas Escrituras Sagradas sobre o silêncio de Deus é o caso do patriarca Jó. Ele passou um grande tempo questionando a Deus, até que ele disse: clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. A gente vê isso em Jó, capítulo 30, versículo 20. Além do silêncio de Deus, Jó tinha seus amigos lhe acusando. Que lições podemos extrair dessa experiência para enfrentarmos o silêncio de Deus?
Amém. Jó sofreu muito, né? Além do silêncio de Deus, os seus amigos, né, achavam que Jó estava em pecado, né? Às vezes a gente clama, fica até procurando se tem alguma falha que a gente cometeu, né? Porque Deus não está nos respondendo, não está nos ouvindo e fica procurando falha, né? No passado, onde foi que eu errei, porque Deus não está me ouvindo, né? E Jó também passou por isso, né? Eu creio que Jó meditou, pensou, né, o que era que ele tinha feito para ser tão castigado como ele foi, né? Porque foi muito sofrimento na vida de Jó, né? Perdeu os filhos, perdeu os bens materiais e perdeu até a sua saúde, né? E Deus fez silêncio para com Jó. Mas Jó tinha confiança no Deus, né? Quando a sua mulher chegou para ele e disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Ele disse: como umas loucas falas tu, né? Receberia só eu o bem de Deus e o mal não? Aleluia, né? Então vemos que Jó tinha confiança, tinha certeza em Deus, que possamos também ter essa confiança no nosso Deus, né? Independente do silêncio de Deus, né? A gente sabe, Jó nem imaginava que Deus estava provando a sua fé e mostrando para o inimigo o quanto Jó era precioso para ele, o quanto Jó honrava o nome dele, né? E Jó às vezes achava que Deus estava lhe castigando, que Deus estava lhe oprimindo por alguma falha que ele tinha cometido, e tanto seus amigos lhe dizer, né? Jó, confessa logo, Jó, que tu fizeste. Mas Jó tinha certeza, tinha um coração puro, um coração sincero diante de Deus. E ele se manteve ali firme no seu lugar, até o dia que Deus resolveu quebrar o silêncio e falar com Jó, né? E quando Deus fala com Jó, mostra a sua grandeza na natureza, como ele colocou ferrolho no mar, como ele alimenta os animais, né? Como ele faz, né, as coisas grandes. E Jó entendeu, Jó disse: ah, Senhor, eu ponho a minha mão na boca, porque eu sou pequeno diante de tantas palavras, né, que Deus tinha mostrado ali, tinha falado com Jó, né? É interessante, né, pastor? Essa experiência que Jó enfrentou, que a nossa irmã acabou de comentar, enfrentando o silêncio de Deus, a acusação da esposa, a crítica dos amigos, e para ele realmente foi um momento difícil, né? Com certeza. Eu costumo dizer, porque realmente é uma verdade, que o maior sofrimento de Jó, acredito eu, que não foram as enfermidades. E é porque a Bíblia descreve com detalhes e a gente fica assim, com um certo temor diante da grandeza. Eu fico pensando como é que Jó suportou tanto, né? A Bíblia descreve as enfermidades de Jó, né? Por exemplo, no capítulo 2, o verso 7, diz que Jó tinha uma chaga maligna, né? Da planta do pé ao alto da cabeça. No capítulo 2, o verso 8, diz que ele tinha uma coceira, né? Que ele usava caco de telha para se coçar. No capítulo 3 e 24, diz que ele tinha um fastio e não conseguia se alimentar. No capítulo 7, verso 5, diz que vermes saltavam da pele de Jó. O corpo estava apodrecido, né? Os vermes saltavam da pele de Jó. No capítulo 13, o verso 28, diz que a sua carne estava apodrecida, né? No capítulo 17, o verso 7, diz que a visão de Jó estava turva, estava com dificuldade na visão. No capítulo 19, verso 17, diz que ele tinha um mau hálito horrível, né? Estava apodrecendo também por dentro, né? No capítulo 19, verso 20, diz que ele estava perdendo peso. Ele diz: escapei-me apenas com a pele dos meus dentes, né? Estava perdendo peso. No capítulo 30, o verso 30, diz que ele estava com febre, seu corpo estava aquecido. Então, o sofrimento físico de Jó era algo inimaginável, né? Mas acredito eu que o maior sofrimento de Jó não era as dores, né, de ter pegado na alça dos 10 caixões de seus filhos para levar para o cemitério, ou até mesmo dessa enfermidade. Mas a maior dor de Jó, creio eu, que fora realmente enfrentar o silêncio de Deus numa situação como essa, né? Ele clama e diz: por que te esconde? Senhor, eu queria comparecer no teu tribunal, por que o Senhor se esconde de mim? Né? Então o silêncio de Deus foi algo crucial e o que mais gerou dor na vida de Jó, porque não tem coisa pior, pastor, na vida de quem está sendo provado do que o silêncio de Deus. E uma coisa é você estar passando por uma provação e ir para um círculo de oração, para uma vigília, para uma consagração, né? E Deus falar: eu estou no controle, eu vou fazer, calma, tenha tempo. E outra coisa é você estar sendo provado, né? Vai para uma vigília, por exemplo, né? Para um matutino, e lá ouve Deus falar com quem está à sua direita, com quem está à sua esquerda, com o seu colega que foi com você, e com você Deus faz silêncio. Creio que nesse momento tem pessoas nos acompanhando que estão enfrentando o que Jó passou, o silêncio de Deus. Clamar
e Deus não respondeu. Os amigos acusarem e dizer, você está em pecado, confessa. E Jó tinha sua consciência tranquila, questionava e Deus não respondeu a Jó. Então a história de Jó, a experiência de Jó mostra de forma tão forte e real quanto o silêncio de Deus, né, faz o ser humano sofrer, né, mas tem também as suas finalidades. Que lições hoje nós aprendemos com Jó? Que grandeza o testemunho de Jó, né? Tudo isso deu-se pelo período de silêncio que Deus passou na vida de Jó. Que coisa interessante, né? Eu particularmente, pastor Simval, irmã Damiana, eu tenho assim, uma certa dificuldade de falar de Jó, né? Porque não é fácil não. Não. A gente fala com temor e tremor, não é? Isso. Porque o senhor falou uma coisa interessante aí. Jó, ele viu, além das enfermidades, né? As enfermidades, ele viu 10 caixões saindo de casa. Não é brincadeira não, né? Isso de repente. Você vê 10 caixões de seus filhos. Uma vez eu encontrei um irmão num hospital e ele contando a dificuldade, ele disse uma coisa interessante. Ele disse, olha, pastor, quando o marido perde a esposa, ele fica viúvo. Quando a esposa perde o marido, ela fica viúva. Quando os filhos perdem os pais, eles ficam órfãos. Isso. Mas quando os pais perdem os filhos, não tem classificação. Verdade. Não tem categoria. Ele disse, é só dor. É só dor. É verdade. Então, é muito forte, né? E diante de tudo isso, Jó, ele enfrenta esse silêncio, que era algo que realmente, como o senhor disse, incomodava. Não tem Incomodava, explicação. até porque o relacionamento de Deus com Jó era algo tremendo. O relacionamento de Jó com Deus era algo tremendo. Era um amigo, né? Era um amigo, né? Um amigo. E de repente aquele amigo, na hora que eu mais preciso dele, Já pensou? e ele pode resolver a minha situação, e ele se cala. E me ignora. E me ignora completamente. É algo realmente... Aí a gente vê, né, diante desse sistema de Jó, quem somos nós hoje na nossa geração para termos autoridade para questionar, exigir, cobrar que Deus responda, que Deus quebre o silêncio. Se um homem do nível de Jó, único, né? Porque Deus diz, não há ninguém na terra semelhante a ele. Naquele tempo, naquela época, Jó era único. Não tem, e é Deus que está dizendo. E é interessante que Deus dá as qualidades dele, né? Homem sincero, Ele diz porque ele era íntegro, único. temente a Deus e que se desvia do mal. Aí, se para este homem Deus fez silêncio, quem somos nós para exigir que Deus quebre o silêncio no momento que a gente quer, porque a gente está aperreado, porque estamos vivendo a geração do imediatismo, porque tem que ser rápido como o iFood, tem que ser... Não tem que ser. Deus é e acabou-se. Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu estou sentindo aqui já, assim, a presença de Deus, né? E o conforto de Deus, porque eu creio que nesse momento que estamos falando, desse momento tão difícil, alguém diz assim, você só quem sabe o sapato que aperta é quem está calçado com ele, né? E é provável que você esteja nos ouvindo agora e está neste momento de grande questionamento, questionando a Deus pelo seu silêncio, questionando a Deus porque Ele não intervém, porque Deus se cala, porque Deus se esconde, porque Deus não age quando eu mais preciso dEle. E você talvez esteja passando por este momento de grande aflição, e eu creio que, na verdade, este livro de Jó ele não foi escrito por acaso. Não é? Veja que o Jó não tinha ideia, não tinha nem ideia até onde a sua história iria. Jó não tinha ideia. E como Deus é soberano, então cremos que Deus ele permitiu que Jó experimentasse esse momento tão difícil, porque a gente percebe, pastor Simval, irmã Damiana, você que está em casa, a gente percebe que o silêncio de Deus ele é pedagógico, né? Ele é pedagógico, né? Deus se utiliza do silêncio para trazer lições. Deus ensina falando, Deus ensina agindo e Deus ensina em silêncio. Deus ensina falando, Deus ensina agindo e Deus ensina em silêncio. Pastor Simval trouxe para nós essas três grandes verdades, né? E a gente percebe que esse silêncio de Deus ele se torna assim pedagógico, porque também Deus ele trata não somente com Jó, mas também trata com os amigos de Jó, trata com a esposa de Jó
e revela o caráter e as estratégias do nosso inimigo. Veja que coisa tremenda, né? Muito tremendo isso aí, né? Porque Deus está tratando com Jó, né? Deus está tratando com a mulher de Jó, porque até então a fé da mulher de Jó era crente, ela era crente enquanto estava tudo bem. Isso. Ela era crente naquilo que Deus, nas coisas que Deus podia abençoá-lo. É como eu vi uma história de um certo irmão contando que uma pessoa se entregou para Jesus, foi crente, e depois de um tempo ele se afastou. E os irmãos foram lá visitá-lo, foi na casa dele e chamá-lo para de volta à comunhão com Deus, restaurar, reatar a comunhão com Deus. E ele disse, irmão, eu não vou mais não para a igreja não vou mais para o culto não. Eu disse, mas por quê, meu irmão? Eu não vou mais não porque é o seguinte, eu já obtive o que eu queria. Meu Deus. Eu queria uma porta de emprego e Deus abriu essa porta de emprego para mim. Então, veja que aí ele era crente assim em cima das circunstâncias. Ele era crente por causa das circunstâncias. Mas ele não era crente em Deus. Ele não era crente em Deus, né? Então a mulher de Jó, a gente percebe que ela era crente nas circunstâncias, porque enquanto tinha bonança, enquanto estava tudo bem, enquanto estava tudo funcionando, glória a Deus, aleluia. Mas na hora do aperto, na hora da dificuldade, amaldiçoa teu Deus e morre. Eu acho linda a fé de Jó, né? Mesmo Deus em silêncio, ele disse, eu sei que meu Redentor está vivo e ele vai se levantar sobre a terra, né? Jó tinha confiança no seu Deus, que mesmo em silêncio, mas ele sabia que Deus, né, estava ali ouvindo, que estava ali vendo, e um dia ele iria se levantar para lhe dar vitória, né? A fé de Jó estava viva. Estava viva, né? O importante é não perder a fé, né? E a confiança em Deus em meio às dificuldades da vida. Interessante, eu lembrei agora do texto que está em Isaías 49:15, né? Que diz, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Veja que lição tremenda. O silêncio de Deus não é sinal de que ele nos deixou, não é sinal que ele nos esqueceu, porque a sua palavra diz que mesmo que uma mãe nos esquecer, ele nunca vai esquecer. Então o silêncio de Deus, guarde isso você que está nos acompanhando. Não é porque Deus lhe abandonou, não é porque Deus não lhe ama. A prova que Deus lhe ama é que você está aí nos assistindo. Se Deus não lhe amasse, não cuidasse de você, o inimigo já tinha sucumbido com a sua vida, já tinha destruído. O diabo teve ousadia de pedir para se andar com Pedro. Então, o que ele não pediu para se andar com você, para destruir a sua vida. Então, se você está nos assistindo, mesmo sendo provado como Jó, é porque Deus lhe ama, é porque Deus tem cuidado de você, porque Ele promete na sua palavra e Ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele disse que não nos esqueceria, então Ele não esquece. Então, o silêncio de Deus não é sinônimo que Deus lhe esqueceu, é que Deus está trabalhando nos bastidores, no silêncio. Que maravilha, né? Deus está trabalhando nos bastidores do silêncio. E como estávamos dizendo, Deus tratou com Jó, com a esposa e com os amigos, porque até então os amigos tinham uma teologia diferenciada do que Deus ele realmente fazia. Porque até então o entendimento de alguém que estava passando por uma luta daquela era pecado. Isso. Né? Eles tinham, e Deus corrigiu. Deus não somente corrigiu eles, mas deu uma vacina nas gerações futuras. Isso. Para que nunca venhássemos entender que o justo não pode passar por sofrimento. E o justo não pode passar por dificuldade. Que ensinamento. O que seríamos de nós hoje se não fosse essa grande lição da vida de Jó? A revelação bíblica não estaria completa, né? Isso, com certeza. Meu Deus. Meus irmãos, este assunto é tão importante, esse assunto de Jó, que eu acho que a gente vai ter um programa também comentando sobre Jó, né? Amém. Porque é muito importante a vida deste patriarca. Mas nós estamos chegando já assim ao final do programa, passou tão rápido, tá vendo, irmã Damiana? Passou tão ligeiro, né, pastor? Já estamos chegando ao final, mas ainda temos uma pergunta aqui que gostaríamos de fazer ao pastor Simval. A Bíblia registra que Jesus enfrentou o silêncio de Deus. A gente vê isso lá em Mateus 27:46. Será que isso indica que todos nós enfrentaremos o silêncio de Deus? O senhor já enfrentou o silêncio de Deus? A irmã já enfrentou o silêncio de Deus? Como o telespectador pode superar o silêncio de Deus? É muito bonito isso. A Bíblia deixa claro que o nosso Jesus em tudo foi o exemplo, né? Nos deixou o exemplo. E entre os vários exemplos vividos por Jesus, que a Bíblia diz também que em tudo foi tentado,
ele enfrentou o silêncio de Deus em alguns momentos, né? Por exemplo, no Getsemane, quando Jesus estava no Getsemane, o texto diz em Mateus 26, o verso 44, diz: "E deixando-os de novo, fui orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras." Então, se Jesus foi orar pela terceira vez e disse as mesmas palavras, foi porque não teve resposta nas primeiras vezes, não teve resposta na segunda. Então, Jesus enfrentou o silêncio do Pai, tanto no Getsemane como na cruz, né? E como ele em tudo nos dá o exemplo, já estava nos alertando, nos ensinando. Eu não vou generalizar e dizer que todos enfrentaremos, mas que precisamos, estamos sujeitos e precisamos ter maturidade para isso, como já comentamos, para enfrentar o silêncio de Deus, né? Todas as vezes que intercedemos, todas as vezes que oramos, precisamos ter maturidade, como Davi, para saber que Deus pode sim fazer silêncio. Eu já vivi o silêncio de Deus em vários momentos da minha trajetória, né? No chamado, no decorrer da minha caminhada, sempre vivi, eu acho que Deus faz questão de trabalhar na minha vida em silêncio, uma coisa impressionante, né? Sempre no silêncio. E eu já entendi pela experiência da caminhada, que realmente Ele está me poupando daquilo que Ele irá fazer, porque Ele sabe que se Ele contar, se Ele responder, eu não iria acreditar e nem teria maturidade, eu estaria preparado para aquilo que Ele quer fazer. Então, o silêncio de Deus faz parte da nossa trajetória, né? Todos nós precisamos estar prontos para enfrentar o silêncio de Deus em alguns momentos da nossa vida. Cientes de que o silêncio de Deus não quer dizer que Ele nos deixou, né? Não quer dizer que estamos em pecado, mas quer dizer que Ele está respondendo simplesmente com um espere. Tenha paciência, vai passar. Irmã Damiana? Também passei, né, por momentos difíceis, né? Enfrentei o silêncio de Deus na minha juventude. Eu aceitei, eu tinha 13 anos de idade, em um lar, né, turbado, somos 12 irmãos comigo, e apenas eu aceitei Jesus no meu lar, né, e enfrentei, né, perseguição, né, enfrentei dificuldade, e orava, perguntava a Deus o porquê, e muitas vezes Ele ficou em silêncio, né? E um dia eu tive uma experiência com Deus, eu tinha chegado de um culto, né? E passei um pouquinho do horário do culto, fiquei conversando com as irmãs quando terminou, e quando eu cheguei, estava fechadas as portas, né? E eu tive que passar ali um bom período daquela noite debaixo de um pé de manga, né? E debaixo daquele pé de manga eu chorei, orei e perguntei a Deus o porquê daquilo que eu estava passando. E o Senhor falou comigo: o que eu faço, você não entende hoje, aí você vai saber depois, né? E a partir daquele dia, o Senhor quebrou o silêncio, né? E começou a falar comigo e fazer as promessas. E hoje eu vejo, né, Deus cumprindo as promessas dele na minha vida. Então vale a pena, né, sofrer por amor a este Deus, né? Vale a pena, né, a gente confiar neste Deus, porque Ele promete e Ele cumpre. Glória a Deus. Meu Deus, o assunto está tão bom, mas chegamos ao final desse programa. Você talvez esteja se identificando também com este programa. A nossa irmã contou agora a sua experiência, pastor Simval. Nós todos tivemos experiência com Deus no silêncio. E hoje, se é porque estamos aqui, é porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco, né? Você que chegou até agora, você não chegou por acaso. Certamente Deus também tem te ajudado. Eu me lembrei agora de uma poesia, um poema, né? Um pensamento que existe aí, os irmãos conhecem ele. Me chegou agora à mente, se eu pensasse nele antes, eu ia até pedir para a produção colocá-lo aí para a gente meditar um pouco nele, mas os irmãos estão lembrados daquele pensamento, aquele poema sobre pegadas na areia, né? Isso, em que o poeta, ele descreve que ao longo da sua caminhada, à beira da praia, ele olhava para trás e via 4 pegadas, né? 2 pegadas dele e a outra, e ele entendia que eram as pegadas do Senhor. E houve um momento em que ele passou por uma grande tribulação, angústia e aflição, e diz o poeta que quando naquele grande momento de aflição que ele olhou, só via as 2 pegadas na areia. E aí ele questiona a Deus. Diz: mas Senhor, na hora mais difícil da minha vida, na hora mais difícil da minha jornada, o Senhor me abandonou, o Senhor sempre me acompanhava e agora eu olho para trás, só vejo as minhas pegadas na areia. Aí ele diz o poeta que o Senhor então lhe disse para ele: essas pegadas não são tuas,
são minhas. Glória a Deus. É que na hora da tua maior dificuldade eu te tomei nos braços. Glória Né? a Deus. Deus, ele está com você. Embora você não veja, embora você não perceba, embora você não esteja atento, Jó chegou a questionar, dizer, tu passa por mim, eu não percebo. E você talvez esteja vivendo este momento na sua vida em que Deus, ele não dá nenhum sinal. Você está sozinho nesta luta, enfrentando esta enfermidade, enfrentando este abandono, enfrentando esta angústia, enfrentando esta dor. Mas não é por acaso que estamos conversando esta tarde e você parou aí em frente do aparelho da sua televisão, ligou o seu celular. Não foi por acaso que você está participando conosco deste programa, porque certamente Deus, ele está te dizendo através deste programa que você não percebe, mas ele está trabalhando. Jesus disse algo interessante: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus nunca deixou de trabalhar. E o pastor Simval, ele trouxe uma palavra muito interessante. Ele disse, lembrando que Deus disse lá no livro do profeta Isaías, pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre. Tem uma versão, pastor Simval, que eu acho interessante, que diz assim, do filho do seu ventre que ainda mama. Isso. Né? É quase que impossível uma mãe esquecer o filho que mama. Isso. Né? Porque onde ela estiver, ela recebe o sinal de que o seu filho está com fome, né? Ela percebe, ela não tem como esquecer. Mas Deus disse assim, ainda que esta mulher venha se esquecer dos filhos que mamam, do filho do seu ventre, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Com certeza, descanse seu coração, creia que o Deus que está em silêncio, ele está trabalhando para reverter este quadro, para reverter essa situação. E quem sabe, quando Deus virar paz na tua história, tu vai fazer um banquete, um culto de ação e graça. Glória a Deus. E vai convidar a mim, o pastor Simval e a irmã Damiana para a gente juntos nos alegrarmos contigo, né? Os irmãos aqui da produção também ficaram alegres, né? Por poder participar da tua vitória. Que Deus abençoe, que Deus ajude. Estamos chegando ao final, chegamos ao final, digo, de mais um programa Intercessão. E neste momento nós vamos estar orando, pedindo a bênção de Deus. Vamos pedir a irmã Damiana para, nesse momento, estar orando pelos intercessores que estão enfrentando, irmã Damiana, momento de silêncio, momento de aflição, momento de angústia, de dor. Muitos irmãos que estão fazendo agora também os seus pedidos pelas redes sociais. Nós vamos estar apresentando esses pedidos agora em oração, rogando a bênção de Deus sobre a vida dos nossos irmãos. Amém. Vamos orar, né? Crendo que Deus é fiel para nos dar vitória, né? Pai querido e eterno, neste momento, Senhor, estamos diante de Ti, Pai. Te apresentando os Teus servos, Senhor, aqueles que intercedem, Senhor, pelas causas, Senhor, dos outros, às vezes esquecendo até as suas próprias causas, Senhor. Ó Deus, cremos que Tu és fiel para neste dia quebrar o silêncio. Glória a Deus. Falar aos corações, Senhor. Meu Deus, como Tu falaste com Jó. Fala com esse que está agora diante de Ti, Senhor, angustiado. Quem sabe até chorando, Pai, neste momento, porque está enfrentando o Teu silêncio. Ó Deus, neste dia, Senhor, entra com providência. Pai, Tu és poderoso para quebrar este silêncio e mostrar a Tua grandeza, Senhor. Abraça a alma desse intercessor que chora, que clama a Ti, Senhor, que sofre pelas causas dos outros. Ó Deus, usa de misericórdia, a Tua misericórdia é tão grande. Ela se renova a cada dia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, dá graça, Senhor, neste dia. Aquele que está enfrentando dificuldade, aleluia, aumenta, Pai, a sua fé neste dia, como o Senhor fez com a mulher cananeia. Aleluia, como o Senhor fez com Jó, que mesmo em silêncio para com Jó, mas Jó tinha confiança, tinha convicção que Tu estás vivo e que um dia Tu irias se levantar, iria dar um baixa naquele seu sofrimento, iria mostrar aos seus amigos que Tu és poderoso e que Tu és grande. Ó Senhor, continua abençoando, Pai, a Rede Brasil de Comunicação, o pastor Jefferson. Ajuda o Teu filho, ajuda cada um que trabalha aqui.
Ó Deus, continua abençoando, Pai, essa Rede Brasil, que tem sido de bênção, que tem feito coisas grandes, através, Senhor, da Tua palavra. Pai, continua abençoando, Jesus. É o que nós te pedimos no nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Simval, agradecemos a sua presença aqui com a sua esposa no programa Intercessão. Para nós é uma alegria. Só deixar suas considerações finais aí, a irmã Damiana também. Amém. A alegria é nossa. Queremos agradecer ao nosso Deus, né? O nosso pastor presente, pastor Milton José Alves, a coordenação da Rede Brasil e o senhor, né? Por essa interatividade. É sempre bom, né? Estar na sua companhia, aprendendo, né? Participando deste momento. Agradecer ao telespectador que está nos acompanhando. Que Deus continue abençoando a você e a sua família. Continue orando por nós, para que o Senhor nos ajude a fazer o que está determinado para esse tempo. Irmã Damiana, foi um prazer também tê-la conosco aqui no programa Intercessão. Deixa as suas considerações finais. O prazer foi todo nosso, né? Só para agradecer a Deus por este privilégio que Ele nos deu, né? De estarmos aqui para adquirirmos experiência, né? Recebemos muito de Deus aqui nesta tarde. E eu creio que também o ouvinte recebeu, né? Eu sinto nesta tarde a presença dele aqui conosco. Glória a Deus. E sinto que ele está quebrando o silêncio na vida de alguém. Glória a Deus. De alguém que está chorando, que está clamando e não está entendendo o trabalhar de Deus na sua vida, assim como Jó não entendia. Aleluia. Mas no mundo espiritual, aleluia, Jó estava sendo honrado. Jó estava sendo admirado por um Deus grande, um Deus poderoso. Não era por um homem qualquer, mas era por um Deus tão grande e poderoso que conhecia Jó. Aleluia. Deus vai te honrar. Deus vai mostrar que é contigo. Agora tem um tempo determinado para isso. E eu sou grata a Deus. Aleluia. Por esse momento que Ele nos deu de estarmos aqui. Né? Estou alegre, estou feliz, porque vejo a mão de Deus estendida sobre este lugar nesta tarde. Glória a Deus. E creio que através deste programa o Senhor vai fazer muitas coisas. Deus continue lhe abençoando, lhe usando para a honra e para a glória do nome dEle. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, né? Contamos com a sua participação no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Se o Senhor Jesus não estiver vindo buscar a sua igreja, nos encontraremos no outro programa, Intercessão, para juntos crescermos no conhecimento da glória de Deus. Pastor Simval, o Senhor pode nos abençoar, trazendo a bênção apostólica para nós? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Confio em